Ei, gente! Hoje estamos aqui com o primeiro vídeo do Papo de Ori com um convidado super legal. Vou pedir para ele se apresentar. Vamos lá. Idios, fala um pouquinho com a gente. Oi, gente. Oi, Marina. Meu nome é Daniel Dios. Eu sou poeta aqui mesmo de Belo Horizonte, estudo na mesma faculdade que a Marina. E hoje a gente está aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre algumas coisas. Acho que vai ser um papo bem legal. Então, Dios, conta um pouquinho sobre o seu nome, como que isso rola. Seu nome é mesmo Daniel Dios? Ou é um nome artístico? Como que funciona isso aí? Eu acho que é um nome escolhido, tá? Primeiramente, mas eu acho que foi um nome tão bem escolhido que as pessoas já conseguem enxergar em mim esse Dios existente, sabe? Porque às vezes em coisas que deveriam ter o meu nome formal, né? O meu nome todo, muita gente escreve esse Daniel Dios, mas é um nome inventado, um nome criado. Eu criei quando eu era bem mais novo, quando eu comecei a escrever minhas primeiras poesias lá com 12, 13 anos mais ou menos. E a explicação do nome é uma coisa muito legal, mas eu acho que vale a pena a gente deixar o público na esperança de um dia saber, para que a gente grave depois um outro vídeo explicando o nome, só se esse nosso vídeo agora tiver muitas curtidas, tá? Aí eu explicando o meu nome. Pois é, gente, vamos curtir aí. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre nome, né? Porque é algo que nos define bastante, principalmente nessas redes sociais, no qual o nosso user fica tão conhecido. Eu, por exemplo, me chamo Marina, mas as pessoas popularmente me chamam de Nina o tempo todo. Sim. E é engraçado como o nome pode carregar afetividade ou pode carregar negatividade, né? A gente tem, por exemplo, o presidente do Brasil, no qual nós inventamos inúmeros apelidos, né, que traduzem muita coisa. Sim. Então, quando você falou sobre Daniel Dió, sobre o seu nome artístico, né? Eu achei Uhum. interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o nome também pode se tornar poesia, né? Sim, sim. E é engraçado que você começou a falar comigo, né, sobre essa questão de nomes, e eu fiquei pensando muito sobre isso. E é engraçado você pensar que no passado, por exemplo, o nome e a localização da pessoa eram muito importantes, né? A localização porque não tinha tanta gente no mundo assim. E o nome também pelo mesmo motivo. Você pensar, por exemplo, existiu o Agostinho de Hipona, né? Então ele era o Agostinho e ele era de Hipona, não tinha mais nenhum outro Agostinho. Você pensava, por exemplo, também o Anselmo de Catuária, eu acho que é esse o nome da palavra, me fugiu agora, mas ele também foi um filósofo antigo, né? E eles eram únicos, assim, só tinha um Agostinho, só tinha um Aristóteles, só tinha um Platão. Então, o nome antes, ele definia não só como que se chamaria a pessoa, né? Mas ele definia também qual a importância que essa pessoa ia ter. Todo mundo falava de Platão, e Platão era um filósofo, então sempre que esse nome rodava-se, né? Era um filósofo que estava ali. Hoje, se você falar, por exemplo, eu conheço um Daniel, não dá para saber de que Daniel que você está falando. Se é um cantor, se é um jogador, porque hoje o primeiro nome ele não tem essa importância, mas hoje o segundo nome, né, o sobrenome, ou até o último, que pegou essa importância antiga. Tipo, por exemplo, um sobrenome como Bragança e Conquista. É um nome forte, é um nome que você coloca esse nome no currículo, sendo o seu nome, né? Você Uhum. não estando dando uma de fake news, sendo o seu nome mesmo, o entrevistador vai olhar até diferente para você. Se você colocar lá que o seu nome é Bragança e Conquista, com certeza você consegue a vaga que você está almejando. Uhum. Exato, e aí a gente entra na questão dos privilégios, né? Quantos privilégios você pode Sim. alcançar com um simples nome? E você poderia falar um pouquinho sobre isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre os privilégios que a gente tem na sociedade pelo nome que a gente possui, além dessa questão do emprego? Eu acho que o primeiro deles, e talvez o mais básico, seria a identificação, né? Uhum, Eu me chamo Daniel, e Daniel é um nome masculino, eu me identifico com o nome, com o gênero, né? uhum, Claro que não com a masculinidade tóxica, uhum, mas tem muita gente que não se identifica com o nome de batismo e passa, às vezes, uma vida lutando para ser reconhecido ou reconhecida
com outro nome, sabe? Com um nome que se identifique mais. Uma Brenda que quer ser reconhecida como Mateus, ou um Mateus que quer ser reconhecido como Brenda. E às vezes para a pessoa isso é muito doído, para a pessoa isso é muito sofrido, porque as pessoas elas demoram a aceitar essa transição, elas demoram a aceitar que a pessoa tem esse poder de escolha. Então eu acredito que se identificar com o nome de origem, né, com o nome de batismo, já é um privilégio muito grande, porque a gente não escolhe essas coisas, né? A gente não escolhe aonde vai nascer, o lugar que a gente vai nascer. Quer dizer, algumas religiões acreditam que sim, né? Mas de certa forma, né, vai depender muito da pessoa. Mas eu Uhum. acho que é um privilégio muito grande isso, tá? Esse poder de escolha. E também eu acho que é um privilégio muito grande você ter um nome, como eu posso dizer, diferente, um nome diferente assim, porque eu não sei se você já parou para pensar, né, nisso, ou se a galera que está assistindo a gente já parou para pensar. Mas você já reparou que, por exemplo, nas comunidades assim mais afastadas, as pessoas tendem a colocar nomes diferentes nos filhos, tipo Michael Jackson da Silva, sabe? Sarah Kathleen Maccabi, sabe? E Uhum. isso não é nenhum tipo de brincadeira, sabe? Isso não é nenhum tipo. As pessoas lá não são diferentes. Elas Uhum. colocam esses nomes que tendem a ser nomes mais diferentes, inclusive não é só lá, tá? É tipo em vários lugares. Eu dou o exemplo de lá porque nessas regiões assim mais carentes é onde a gente consegue ver isso com mais frequência, né? Aqui mesmo no meu bairro, a quantidade de pessoas com nomes assim, né, cópias às vezes de artistas é gigantesca. E isso é muito influenciado por causa dessas funções desses artistas, por causa das funções de pessoas famosas, sabe? Uhum. Essa pessoa, ela consegue chegar num patamar muito grande, né, de alguma coisa, pela facilidade em se destacar na multidão. É muito mais fácil você lembrar o nome de um músico que se chame, sei lá, Alfaiate de Oliveira, Uhum. sabe? Do que lembrar o nome de um músico que se chame João da Silva, Uhum. sabe? Com certeza existem outros Joãos, eu não sei Uhum. conjugar o nome, Uhum. e com certeza outros da Silva. Agora, alguém que se chame Alfaiate, eu acho difícil existir. Então, isso é muito importante. Por isso que o nome artístico existe, né? Para a gente tentar aí dar essa diferenciação, dar esse destaque para a gente mesmo. E quando uma pessoa já nasce com um nome que é um nome destacável, isso aí é muito privilégio para essa pessoa. Uhum. Eu achei interessante que você tocou no assunto batismo, né? Uhum. E eu acho válido a gente trazer aqui a questão do nome de batismo durante o período da escravidão, porque historicamente, né, a gente sabe que os negros, quando vinham para o Brasil, quando eram traficados, né, eles não vinham, eles eram traficados até o Sim. nosso continente, na verdade, nas Américas, uma das primeiras coisas que eram exigidas aos senhores de escravo era que esses negros fossem batizados, né, no seio da Uhum. Igreja Católica e que fosse dado um novo nome para essas pessoas. Porque, teoricamente, o batismo seria não só o renascimento dentro da religião, ou um expurgo, né, do que há de mal Uhum. na alma da pessoa, mas também um novo tipo de ressocialização. Então, quando essas pessoas eram batizadas e era dado outro nome para elas, elas eram ressocializadas, era como se elas fossem indivíduos novos, e além disso, o batismo também assegurava, né, que as pessoas continuassem sendo escravizadas, até porque o nome não era tão escolhido por elas, né, escolhido pelo senhor dos Uhum. escravos e tal. Então é importante a gente falar um pouco sobre o batismo, sobre como que essa cultura aqui no Brasil ainda é tão forte, né, porque a gente vive numa sociedade cristã. E como que o nome é tão importante a ponto de quando essas pessoas eram traficadas para cá, os senhores de escravos sentiam a necessidade de modificar o nome. Então, assim, o nome ele traz muita história, muita Uhum. ancestralidade, ele traz muito do que o indivíduo é, né?
Então, uma das formas de Sim, manutenção do sistema era justamente apagar a pessoa pelo mais básico, que seria o nome, a identidade, sim, a história mesmo da pessoa, né? A linha ancestral, a árvore genealógica, enfim, genealógica. genealógica da pessoa. Então, é interessante a gente pensar nisso, sendo que também outros regimes, até modernos, né, no Holocausto, por exemplo, as pessoas eram marcadas com números e não chamadas pelo nome. Então, assim, o Sim, quanto o nome consegue identificar um ser humano e consegue retirar a identificação ao mesmo tempo, né? sim. E é engraçado porque você tocou um ponto muito interessante aí. Às vezes o nome da pessoa, ele traz uma história com ele muito grande, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, vamos supor uma pessoa que chama Vitória, Uhum, a tendência é que essa pessoa ela tenha tido uma história vitoriosa antes de nascer é uhum, grande. Geralmente as famílias fazem isso. Aí imagina, você nasce, né, com o nome de Vitória, ou vou pegar aqui o nome árabe, né, o Youssef, eu acho que é assim que fala. Eu tô lendo esse nome agora, tem uma colinha aqui, porque é um nome realmente complicado de ler, que significa acréscimo do Senhor, né, ou algo do tipo. Aí você é trazido para cá, para o Brasil, né? Claro que esse nome é árabe e Vitória é um nome mais latino, mas os africanos tinham suas origens também, né? Mas são nomes um pouco mais complexos, eu acho, de eu pronunciar corretamente. Eu não quero cometer nenhuma gafe, mas imagina, você tem uma história com o seu nome, o seu nome ele traz consigo uma história forte, às vezes antes do seu nascimento, da sua família, algo do tipo, e quando mudam o seu nome para uma coisa aleatória, assim, uhum. sabe? Vamos supor, mudam o seu nome para batata ou mandioca, que não querem dizer nada, só quer dizer frutas, só quer dizer legumes, né? Nesses casos. Então, é muito triste você pensar que teve pessoas que passaram por isso, que perderam não só o nome, mas perderam toda a identidade, toda a vida que elas levaram até ali, antes do nascimento, depois do nascimento, simplesmente porque elas foram escravizadas e obrigadas a alterarem nomes para nomes um pouco mais fáceis, né, para os senhores de engenho conseguirem pronunciar. Isso é muito triste, você pensar esse tipo de coisa, e eu acho que sempre que a gente pode tentar nos reconectar com essa nossa ancestralidade, né, africana, é importante a gente fazer esse processo. Muito legal, muito legal. E uma pergunta, talvez vai ser Hum, engraçado ou assim, é interessante de pensar. Se você pudesse escolher um nome para você, tipo, uhum. qual nome você daria para você mesmo, se você pudesse ter escolhido um nome antes de nascer? E vixe, nossa, é um nome. Nossa, é uma pergunta complicada. Vixe, não sei. Eu acho que quando criança, eu tinha isso, né? Quando criança, eu falava muito que eu queria se chamar Enzo, né? O Renzo, um nome assim, porque eu tenho quase certeza que tinha alguém que eu assistia na época que tinha esse nome, mas aí eu queria esse nome, queria ser esse nome, né? Uhum, Mas hoje, assim, com a consciência que eu tenho hoje mesmo de vida, uhum, né? Tem dois nomes que eu acho muito, muito importantes que eu gostaria de chamar. Em ordem cronológica, o primeiro deles seria o Abebe Bikila, né? Tem um cantor, inclusive, que ele produz esse nome, né? Ele tem esse nome, perdão, e ele é conhecido como BK, mas originalmente a Bebe foi um corredor, né? Um maratonista da Etiópia, se eu não me engano. Eu acho que é uhum, Etiópia mesmo. Deixa eu conferir minha colinha aqui. É isso mesmo. Ele era um maratonista da Etiópia e ele é considerado o maior maratonista de todos os tempos. Assim, o próprio Usain Bolt, que é o outro que eu vou falar, já disse que tinha inspiração nele. Ele é considerado o maior maratonista de todos os tempos, mas por ser negro, ele não ganhou todo o prestígio que ele deveria ter ganho. Mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou correndo, e eu acho que a maratona, ela é sempre um marco muito importante na vida da população negra,
por causa que é uma das formas de ascensão, né? É uma das formas de ascensão que a gente consegue chegar em um ponto interessante. Então eu acho esse nome muito forte, ele é muito representativo, principalmente pelo Abebe ser considerado o maior maratonista de todos os tempos. Então eu acho que isso é um marco muito grande que deveria ser mais falado. E o próximo é o próprio Usain Bolt, as coisas que ele já fez, as coisas que ele já conquistou, né, com os recordes que ele já bateu, eu também acho que é um nome muito forte. Eu não sei te falar se esse Bolt do nome dele é um nome de batismo mesmo ou não, mas eu super acho que combina, né, o nome com a pessoa, mas aí realmente eu não sei se é o nome de batismo, mas é um outro nome que eu gostaria de ter, porque eu acho super incrível a história, a pessoa e tudo que isso carrega. Legal. Então, acho que é isso mesmo. Muito legal o papo desse vídeo sobre o nome. Deu pra gente refletir bastante sobre o quanto o nome pode carregar, né? Tanto história quanto privilégios. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? E é isso, Sim. galerinha. Até o próximo Papo de Ori. Eu quero agradecer bastante pela disponibilidade, né, do Dios de participar do vídeo. Eu gostei bastante da sua participação. Achei super incrível, Obrigado. super dinâmico e construtivo. E é isso aí, gente. Sigam o Dios aqui no Insta, porque ele tem um perfil super legal. Ele fala sobre poesia, sobre arte. Isso é super legal também. É isso, gente. Até a próxima. Isso aí, galera. Um grande abraço. E não esqueçam, hein? Vamos pegar uma meta aqui, sei lá, de 200, 300 curtidas. Aí eu explico a origem do nome, hein? Antes disso eu não explico, não. Muito obrigado, Marina, por ter me chamado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E eu espero estar em algum vídeo próximo. Sempre que eu for convidado, eu vou ter um imenso prazer de participar desse papo maravilhoso. Com certeza, com certeza. Então é isso, gente. Beijinhos e até a próxima. Falou, galera!